Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal para compartilhar coisas boas e coisas para serem boas mesmo tem que vir de Deus. Não se assuste de eu estar com tanta roupa assim não, mas como diz aqui em Minas Gerais, quando bate o frio vem de rachar mesmo, tá de doer. Então a gente está tentando se agasalhar aqui porque nesse período está muito frio. Hoje o tema proposto é o seguinte: superando obstáculos. Vamos aproveitar um momento que a gente está vivendo aí, as Olimpíadas, um momento tão especial e aonde a gente vê continuamente atletas buscando superar as suas marcas, superar os seus objetivos, seus desafios. Mas o que nos chama a atenção é que quase em todas as entrevistas, atletas, seja aqueles que alcançaram a sua medalha ou não, eles demonstram para nós claramente que eles estavam ali para vencer batalhas, diante de uma palavra-chave que também está na Olimpíada, que é competir. A nossa vida humana, ela tem essa característica, e nós enfrentamos dois desafios, e que vemos isso quando a gente observa as entrevistas, seja dos vitoriosos ou não, como que está a característica da sua vida. Dois desafios são destaques na vida de qualquer ser humano. São desafios humanos, diz respeito a si mesmo, e são aqueles desafios externos, que está relacionado à convivência com outras pessoas ou outros agentes. Os nossos desafios, eles estão relacionados ao nosso corpo, ao nosso físico, mas também os nossos desafios estão relacionados às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Concorda com isso? O seu corpo, a sua emoção, o seu sentimento, o meu corpo, a minha emoção, o meu sentimento, a todo momento ele tem trazido para nós desafios a serem superados. Mas além desses, a gente tem outros que perifericamente estão também nos trazendo desafios. Relacionamentos é uma questão muito difícil, a sobrevivência é uma questão muito difícil, outros pontos materiais, tudo isso nos provoca. E parece que a nossa vida, a todo momento, ela é voltada para viver um momento de competição. Isso é importante? Porque ela nos motiva. Mas quando não é bem tratado, ela pode nos enfraquecer, nos adoecer e até mesmo, além de nos fragilizar, a morrermos. E isso tem que ser muito bem administrado. E grande maioria de nós, dos seres humanos, enfrentamos desafios. E aí surge todo tipo de opinião, de sugestão, de tratamento, de terapia. Mas aqui, como o nosso foco é falar dos assuntos de Deus, então nós vamos direto ao ponto. Quem foi especialista para tratar dessas questões, para falar desse tema, conforme Jesus orientou ele, foi o apóstolo Paulo. Ele escreve em 2 cartas. Na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, o atleta, ele tem um importante objetivo de correr para lutar e alcançar a sua coroa pela sua vitória. Mas aí ele destaca, essa coroa é uma coroa temporária, porque no próximo campeonato ela poderá ser superada. Mas aí ele fala agora o recado de Deus. Mas nós precisamos, além disso, ter uma atenção de correr para alcançar uma coroa que é incorruptível, que é a coroa da vida, que Jesus nos propôs a nos dar gratuitamente e pelo esforço dele. Um segundo ponto ele escreve numa outra carta, na carta aos Efésios, e aí ele dá uma outra conotação, e ele fala, olha, tenha muita atenção, que a nossa maior luta, ou a nossa luta, ela não está baseada apenas no sentido, na visão humana, nessa visão desse mundo que nós temos, mas a maior luta que temos é no plano espiritual, quanto às potestades do mal. E o que significa isso? Ele trouxe para nós uma importante revelação que Deus, por Jesus Cristo, veio já nos alertar e nos dar uma solução para ela. Nós não estamos só com aquelas relações de desafios primários. Lembra que eu falei? Aquelas que são nossas, pessoais, e aquelas que são externas, no plano visível que nós temos, nos relacionamentos, nas questões materiais. Mas existe uma outra luta que é muito pior, que está no plano espiritual, que luta contra você e eu. Ora, se já é tão difícil para vencer e superar aquelas, como vencer essas? E aí
Paulo revela aquilo que Jesus fez por nós. Ele mostra que no corpo dele, o Deus encarnado, Jesus, ele venceu aquilo que ele entregou pelo seu corpo. Ele mostrou que o nosso corpo, a nossa vida humana, tem já uma derrota demonstrada, que é a morte. Quem vai vencer a morte? Qual atleta, qual medalhista, seja ele em qual categoria for, qual aquele que foi o maior especialista que ganhou a medalha de ouro, qual destes está vencendo a morte ali nas Olimpíadas? Qual de nós estamos vencendo a morte? A morte bate a todo momento à nossa porta. Mas enquanto ela bate, e é uma realidade em bater a minha porta e a sua porta, há um desafio para alguém compreender isso. O que estamos vivendo da pandemia? Não é a morte batendo a nossa porta, mas a Bíblia fala, quando João escreve a revelação do Apocalipse, ele fala, mas Jesus também está batendo a porta. Porque enquanto o pecado nos oferece a morte, Jesus, ele nos oferece a vida. Por isso que Paulo, então, quando ele faz essa abordagem à igreja, revelando o evangelho ao mundo inteiro, ele fala assim, por isso que é importante eu morrer para o mundo e eu morrer para mim mesmo, para eu viver para Jesus. Porque como Cristo morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou pela glória dele, com ele nós também poderemos ressuscitar. Então como que eu consigo alcançar essa glória? Fazendo algum esforço? Fazendo alguma academia? Me preparando pelo meu corpo? Não. A Bíblia fala, Jesus revela isso através de João, que ninguém vai alcançar a vida eterna com Deus por si mesmo. Porque todos nós, seres humanos, somos pecadores e a morte baterá à nossa porta. Mas quando cremos em Jesus Cristo e nos aliamos a Ele, à obra dele, ressuscitaremos. Não porque nós nos esforçamos, mas porque Cristo venceu por nós. E aí eu posso concluir a verdade que está na Bíblia, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então eu posso receber a medalha de ouro da vida eterna, mas você também. Suba no pódio com Jesus Cristo e Ele está pronto para te dar essa vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Brasil.